Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Bora? Então, uma das coisas gostosas de ser oraculista, tarotista, cartomante, tarólogo, taromante, o que se queira dar de nome, é trabalhar com os oráculos. E aí, hoje, na turma lá do 365, uma turma animada do WhatsApp, todo mundo lá meio que partilhando os gostos pelos vários oráculos que temos. E sem sombra de dúvida, qualquer oráculo tem a mesma magia, a mesma pegada, que é a de representar de forma pequenininha, dividida em papel, moeda, pedacinhos de madeira. Ai, gente, tem tanto oráculo, não é? Desde a linha da mão até daquilo que é não exatamente oracular, mas é, sei lá, um jeito de ler aquilo que a gente traz, ou em si, marcado, como se fossem encontros marcados na vida, e esses encontros marcados na vida a gente encontra na leitura de mão, a gente encontra na leitura numerológica, a gente encontra na leitura astrológica, que eu falo que são os oráculos do ser. E aí a gente tem a turma do estar. Isso é bem instigante. Durante muitos anos eu joguei as varetinhas, as moedinhas do I Ching. Se você não experimentou, vale a pena. Assim como é uma delícia poder trabalhar com o tarô. Imagino que seja também muito, muito gostoso lidar com o baralho da Madame Lenormand, o baralho cigano. Eu aqui não tenho diálogo direito com ele, eu bem que tentei. E eu acho que também tem esse lugar super bacana, porque eu sou uma oraculista. Eu amo pedacinhos de papel, contando um pedacinho de alguma história, e juntar isso é a coisa mais gostosa e, ao mesmo tempo, mais terapêutica que você pode fazer para si mesmo e para o outro. E aí me tornei uma consumidora das caixinhas Matrix, né, de outros oráculos que aparecem. Por quê? Porque é um jeito de eu também ter mais algum trunfo embaixo da manga, não só para mim mesma, nas minhas próprias leituras, como para aquele que está chegando. Nem sempre eu sou uma pessoa sábia, ou sou poeta, ou sou filósofa, né? Para ter uma frase incrível ou de efeito para terminar uma leitura, ou para fazer a passagem de uma abertura para outra abertura, de um assunto para um outro assunto. Sabe aquela frase final que sela a conversa? Aí adoro um oráculo, adoro, super recomendo. Eu acho que faz o maior sentido do mundo, porque é uma delícia assistir os próprios oráculos, que não tem nada a ver com tarô, endossando, dizendo isso aí, ó, é isso aí mesmo, tá escrito nas estrelas. Nesse momento aí está. Então, eu super desejo que vocês pensem na prática oraculista como uma prática de quem fica lendo os pequenos sinais que o campo quântico, morfogenético, de informação espiritual tem para te contar ou para contar para o teu querente, cliente, utente, cada um dá um nome que bem entender também, né? Somos livres nesse sentido, então, como eu vejo cada um dando um nome novo ou algum nome que já tenha passado, tá tudo certo. Bom, hoje a gente tem mais uma abertura sorteada e eu fico muito grata de estar podendo fazer essas aberturas para essa turma querida que está lá no 365 Aberturas de Tarot do WhatsApp. Mas veja você que você pode me ajudar a partir daqui. Então, aqui você pode dar aquele joinha, você pode se inscrever no canal já agora. Vai lá, se inscreve, fica fazendo parte da comunidade, porque aí seja qualquer novidade que apareça, você fica sabendo, ativa o sininho. Então, além disso, muito importante também é você compartilhar esses vídeos que eu estou deixando aqui como um legado. 365 vai virar um legado, é o que eu mais desejava para todos que estejam à minha volta, no sentido das aberturas, né, das possibilidades de aberturas que tem no mercado. E isso porque eu ainda estou pianinho, ainda tem muita abertura grande, larga, que ficaram até um pouco no ostracismo, porque quando é muito, muito, muito grande, tem uma que eu não vou esquecer nunca, tá até lá no Clube do Tarot também, não vou esquecer nunca. A gente precisou de uma sala para montar aquilo e precisamos sei lá, semanas, quase um mês para conseguir fazer a observação de leitura, o que possa se chamar de leitura com tanta carta, um para cada um. Foi uma doideira. Então, quando é muita, muita, muita,
eu acho que elas realmente caíram no ostracismo e elas perderam muito do seu significado útil, prático, né, de usar, mas elas ainda podem ser usadas, sei lá, para um evento, uma coisa mais específica. De toda forma, se você também quer fazer parte de abertura, sorteio, troca de figurinha, troca de bola, né? Aí você faz favor de seguir o link que está aqui embaixo, tanto do WhatsApp, isso, que está aqui embaixo, tanto quanto está lá no topo do meu canal do YouTube. Então, pega o link e entra para dentro do grupo do WhatsApp do 365 para fazer parte dessa galera super animada, super querida, né? E hoje a gente vai ler para uma rainha, deixa eu até olhar aqui para não falar besteira, é uma rainha de taças. Isso, a leitura de hoje é para uma querida, uma rainha de taças, e que tem um assunto jurídico pelo lado, por um lado, e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, e tem um assunto mais aberto, tal, que aí pode ser uma coisa que a gente vai simbolizar. Eu simbolizo coisas quando elas estão pouco abertas, mesmo o jurídico, pelo naipe de paus. Por que, Fernanda? Porque é o naipe do fogo, né? Porque é o naipe do espírito, porque é o naipe que pode tentar mostrar alguma coisa. Por quê? Porque quando está alguma coisa rodando na justiça, né? Tem juiz, tem advogado, embargador, tem tanta coisa, e passa para lá e vem para cá. Tem que entrar na questão do espírito, em algo além, que veja muito além, para a gente conseguir enxergar alguma coisa, né? Eu diria que é um pouco mais fácil do que olhar concurso. Concurso, então, só por Deus. Beleza? Então, assim, vamos seguir por aqui. Deixa eu apresentar para vocês aqui no 365 Abertura de Tarô comigo, Fernanda de Vidigal, se você está chegando só agora. Eu estou na abertura 131. Na abertura 131, a gente está numa abertura kármica agora. Aí, mesmo que a minha querente, né, tivesse escolhido e tal, não tem, é sorteio. Então, definitivamente, eu acho que cabe para esse momento dela dar uma olhada como é que está o karma do agora, o que que é também essa questão do karma. Quero falar um pouquinho sobre isso, a minha visão, claro. Na visão do karma do agora, a cada instante da vida, nós estamos gerando e criando mais karma ou lições a serem aprendidas ou reveladas, e criando dharma, sabe? A gente pode criar as duas coisas, na minha humilde opinião. Essa curiosidade sobre a espiritualidade no agora e de como isso me leva na vida pode bater. Então, vamos jogar e dar uma olhadinha? É o que eu pretendo fazer. Quero falar um pouquinho mais dessa história do karma ao longo da própria leitura, não é? A gente vai estar olhando a leitura e aí eu vou contando para vocês o que, que eu acredito sobre tudo isso. Kármica do agora. 9 cartas. Você está aí com o diário de bordo? Está anotando direitinho? Ah, e teve uma querida lá do grupo que virou e falou assim: gente, anotei as jogadas e não pus as datas. Então, gente, põe as jogadas e põe as datas. Por quê? Porque vira um diário que daqui 10, 20 anos, como eu às vezes vou consultar os meus cadernos dos cursos e das jornadas feitas, e eu acho uma delícia pensar que foi, nossa, 97, nossa, entendeu? É interessante, porque eu era uma outra pessoa, porque a vida era outra, enfim, é bem legal. Bom, kármica do agora 9 cartas, a primeira carta, qual é o meu karma do agora? Segunda carta, qual o meu dharma do agora? Fernanda, o que que é karma e o que que é dharma? Pelo amor de Deus, eu posso dar uma. Vou dar o entendimento que eu tive ao longo da vida. Não sou budista, não sou taoísta, não tenho uma regra, não tenho. Na minha observação, karma é aquilo que eu tenho de dívida. São os débitos, então por isso mesmo eles têm que virar crédito. Para eles virarem crédito, eu tenho que fazer um acerto ou um ajuste. E às vezes significa eu passar por algumas provas em ação da vida para poder quitar esse karma e ficar 0 a 0 na balança, né, financeira do karma. Aí, quando a gente fala de Dharma, é o contrário. Dharma, na minha linguagem aqui, na minha interpretação, são os pontos positivos que eu fiz sem querer fazer, do tipo, eu não planejei ter um crédito, então eu vou chamar Dharma de crédito e vou chamar Karma de débito. Então, qual é o meu débito do agora e qual é o meu crédito do agora? Isso talvez fique bem mais fácil para todo mundo compreender do que toda uma explicação filosófica, né, que é possível de ter, mas aí eu não entendi ainda, Fernanda, ainda não entendi o que você quis dizer.
né? E eu acho super natural, porque eu era essa aluna que às vezes ficava olhando assim, né, para as figuras e assim, tá, eu nunca vou esquecer, você tá boiando, né? E é isso, eu tava ainda aqui não entrou, não compreendi, mas eu chego lá um dia. Então, o que que eu devo aprender? Carta 3. O que que eu devo abandonar? A carta 4. Como posso me libertar? Carta 5. Quais são as lições importantes? Carta 6. O conselho sobre o passado na carta 7. O conselho sobre o agora na carta 8. E o conselho sobre o futuro na carta 9. Então, a gente tem aqui uma linha do tempo no sentido vertical, na 7, na 8 e na 9, tá? Forma um casinho bonitinho, né? E aí, definitivamente, isso é uma abertura do karma do agora. Fernanda, qual é a diferença entre o karma karma, da vida inteira, e do karma do agora? Bom, vamos entender que se eu quero procurar coisas kármicas que eu estou trazendo de muito, muito longe, né? Se eu acredito em várias vidas, em outras vidas e assim por diante, definitivamente eu preciso consultar numerologia, ver se eu tenho números kármicos. Eu preciso consultar astrologia para ver, talvez, como é que ande lá meus pontos kármicos, né? Minha casa 12, minha casa 8, como é que estão os significadores do karma dentro do meu mapa astrológico. Eu posso também estar dando uma olhada na minha mão, para ver se tem algum significador, marca, marquinha, marcona na minha mão que marca alguma questão kármica. E assim por diante, eu vou conversar com alguma espiritualidade, entidade, né, alguém que saiba mais sobre o karma, e tudo bem. O tarô não tem essa qualidade nem essa condição. Ele tem uma condição de fazer uma leitura do karma do agora. E esse agora sempre vem um pouquinho antes, não é? Agora e um pouquinho depois. Não? Então não é a coisa assim, é só agora, hoje. Não, 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 não. Um pouquinho mais. Mas ele não tem condições de ir lá no passado longínquo, na era do Egito ou da Babilônia, para te contar alguma coisa. Aí precisa de uma evidência. Caso contrário, sozinho o tarô não é capaz. E também lá na frente, né, falar daqui 10 anos, daqui 20 anos, se é o homem da minha vida, se é o emprego da vida e se é a cidade da vida, também o tarô, sem um vidente ou uma vidente, não vai te contar. Então, ele pode contar algumas coisas, mas tão distante, tanto para trás quanto para frente, a gente já está nas paranormalidades ou percepções extrasensoriais. E aí a gente precisa da pré-cognição e da pós-cognição, né? Do tipo lá do passado ou lá do futuro, a linha de evidência. Muito bem. Então, vamos seguir com essa belezura, que é esse jogo. Estou bem animada de fazer esse jogo para essa querida, né? Que a gente bateu um papo, conversamos e tal, foi muito legal. Adoro poder fazer isso assim, não é? De poder ter um pouquinho de contato, não precisa ser um grande contato. E gosto de falar uma outra coisa, deixa eu interromper aqui Deixa eu falar uma outra coisa. Eu nunca vou esquecer quando começou a história da pandemia, né? Vamos todo mundo para dentro. Eu tenho algumas comorbidades, então eu me preocupei muito com a minha saúde, né? E me protegi bastante. E aí também foi o meu grande mergulho aqui com vocês. Foi o meu grande mergulho dentro do YouTube, dentro desse canal gigante de gente. E quero dizer que, puxa, gratidão foi uma das coisas queridas, tem sido uma das jornadas interessantes da minha vida. Aí, quando a gente faz esse mergulho para dentro da web, as pessoas que estavam acostumadas com esse trabalho de leitura de cartas no presencial, algumas delas tiveram assim atitudes ou frases bem condenatórias, né? Eu não acredito que você possa ler através de um computador sem eu estar aí, sem você sentir e tocar a minha energia ou eu tocar as suas cartas. Ok. Para os sinestésicos, e que são exatamente essas pessoas que precisam sentir, né, a presença e a energia do outro, tocá-la, eu respeito. Respeito porque às vezes a pessoa é sinestésica e está tudo certo. Mas como eu não sou, eu sou tremendamente auditiva visual, né? Eu diria que o sinestésico fica depois. E a minha percepção extrasensorial sempre trabalhou desde a época do telefone à distância com familiares, amigos e clientes, não tive o menor medo de entender que se eu entrasse aqui, por alguma razão, faz um beat aí, a gente gruda naquele micro, macro momento e tudo acontece.
e eu me surpreendo cada vez mais do quanto isso é possível. Então, tem a ver com crer ou não crer no que é possível, e, claro, nas minhas habilidades que eu imagino que eu tenha e que dão super certo com o trabalho à distância sem problemas. Inclusive, nos últimos tempos, tenho dado alguns voos, porque tenho também clientes tão sinestésicos quanto eu, que às vezes falar de números não rola. Mas tudo bem, a gente segue a vida e vou dizer para vocês que as barreiras desse lugar aqui, online, internet, 100%, são incríveis, quebram qualquer santomé, né, na canela, e fico muito contente que esse universo possa existir e que as coisas aconteçam aqui. Vamos lá? Vamos para a mesa? Vamos jogar? Que eu adoro jogar. Então vamos lá. Beleza. Chegando aqui na nossa mesinha, verdinha ainda, né? Breve, breve, muito breve, ela vai se modificar. Ah, por que que ela vai se modificar? Porque a gente está indo para o signo de Gêmeos, gente boa. E aí nós vamos mudar essa corzinha bonita do gramado, do pasto, de touro, vai mudar. Bom, como eu falei, a minha querente é uma rainha. Ah, olha lá, olha lá, olha lá o erro. Uma rainha de taças, é que as rainhas estão tudo aqui embaixinho, né? Guardadinhas. E o assunto, os dois assuntos que ela acaba abordando, os dois estão muito na mão daquilo que é o grande espírito. Que, se eu for entender, né, é essa energia do fogo de paus. Então, eu achei por bem representar as questões que ela traz pelo naipe de paus, é com ele que eu vou trabalhar, né, pedindo para que o fogo me revele e revele a ela o melhor possível das questões que ela traz. Então, a gente vai estar colocando aqui na frente, às vezes a câmera fica angulada, dá para ver, mas às vezes não, que nesse momento eu nunca sei direito por quê. Mas está aqui na frente, como se estivesse na minha frente, e aí eu crio essa imagem em ação, né, de que a minha querida lá do 365, o WhatsApp, está aqui comigo. E boa, essa é a minha mentalidade de entender que você está aqui na minha frente e a gente está trabalhando juntinha. E aí, vamos para a leitura? Você anotou aí no seu diário de bordo a nossa kármica? Então, vamos lá. Como é uma abertura, de novo, eu sou aquela que acredito, então veja, que os arcanos maiores trazem muita informação, né? Particularmente importantes. E que dá para fazer com o Marcelo, que dá para fazer com o Ryder do mesmo jeito. Então, como tem gente que ainda, né, são só 9 cartas, eu vou trabalhar com os arcanos maiores hoje, nesse momento. Acho que eu vou fazer de novo o trio, né? Eu vou brincar com os 3 baralhos, os arcanos maiores, depois os menores de Marcelo, e por último, para rematar no conselho, a gente vai de Rider-Waite-Smith. Olha que legal. Né? Isso é um jeito de ir criando repertório, repertório inclusive de conversa. Aí a gente abre o lequinho, né? Que é importante abrir o lequinho. Não, já mostrei várias outras formas, mas eu vou de lequinho. Somente quando eu estou lendo para alguém, eu acho legal eu estar aqui, né, com a minha mão no nome, na data, tal. E aí a gente vai puxar qual é o karma do agora dessa querida, não é, rainha de taças. E aí a gente pega a primeira carta. Na sequência, qual é o Dharma do agora? Então, veja, qual é o débito desse momento negativo e qual é o crédito nesse momento? Deixa eu puxar essa manga que ela vai levantar minhas cartas. Né? Então, assim, qual é o crédito? Qual é o débito? Qual é o crédito? O que que ela tem para aprender nesse presente momento com as questões que estão acontecendo na vida dela? E o que que ela tem que, tipo, olha, meu, abandona, abandona, entrega na mão de Deus e deixa para lá, né? Abandonar? Vamos abandonar? Abandonar. Aí a gente vai perguntar como é que ela pode se libertar, no sentido de qual seria a atitude para meio que dar uma normalizada no processo kármico e dar, ficar livre, não é? Quem será que é o patrono dessa liberdade? Quais são as lições importantes que elas vão ter que ser tiradas, né? Lições importantes. E aí a gente vem para o conselho do passado, o conselho do presente e o conselho do futuro. Maravilha? Bom, cartas maiores tiradas, a gente já aproveita, tchum, 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 já fecha aqui.
Inclusive, assim, sabe, gente, abertura, nossa, abertura é uma pauta, né, em aprendizagem de tarô, uma pauta farta, larga, tem muita abertura, tem muito jeito de cada um dos que escreveram sobre isso, e tem também aquilo que você vai criando, adaptando, traduzindo, como muitas vezes eu tenho feito. E tem o entendimento de cada tarólogo sobre a mesma abertura. Então, a gente sempre vai ter um pouco de variação sobre esse tema, já que é uma arte, né? Abrir o tarô para si ou para alguém é uma arte. Por ser uma arte, ela tem a assinatura do autor. Então, nesse sentido, quando me perguntam, Fernanda, mas eu posso então falar diferentemente um arcano do outro? Muito, muito diferente, temos problemas. Agora, dentro daquilo que o arcano traz, eu posso escolher a luz ou a sombra dele, né? Ou aquilo que eu mais gosto ou entendo dele. Aquilo que eu já entendi dele também, porque tem alguns que ainda vou falar para você que ainda estou aprendendo. Então vamos lá. Aí puxando agora os menores para dar aquele arremate nessa conversa kármica. Vamos falar um arremate para o débito, um arremate para o crédito, um arremate para o aprendizado, um arremate para aquilo que vamos abandonar, solta que é melhor, né? E como é que é a libertação? Como é que pode ser feita uma libertação desse processo kármico para tirar as lições mais importantes? E aí a gente vem para o passado, a gente vem para o presente e a gente vem para o futuro. Fechei. E o Greer vai ficar aqui no aguardado, no espera um pouquinho, para conselhos finais. Então, vamos começando aqui por qual é o karma do agora dessa querida. Bom, 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 bom. Karma do dependurado. É quando a minha vida está estagnada ou paralisada, é o karma das coisas não fluentes e suspensas, é o karma do hiato, do aguardar, do mais vale ficar aqui pendurado que nem morcego esperando o dia seguinte do que tentar mexer alguma coisa. É uma das provas em ação, no sentido kármico, das mais complexas, porque a gente não é feito para isso. Boa parte de nós, mesmo ela sendo das águas, né, ter paciência, dar conta de se martirizar ou não, de se paralisar, ou ficar tudo paralisado, mal parado, nada resolve, nada sai, né, tudo fica realmente suspenso no ar. Esse é o lugar do dependurado. Normalmente, um dependurado, inclusive no próprio naipe de paus. Então, eu tenho um agravante para contar para essa querida do 365. Né? A parte espiritual acredita que essa é uma prova em ação do 6 de paus, que possivelmente está em fase de término ou de recuperação. Mas me garante também que você andou um bom bocado de tempo contudo, meio mal parado, ou como se todas as suas requisições não fossem ouvidas, né? E aí me fez lembrar agora daquele momento onde Jesus na cruz vira e fala: Pai, por que me abandonaste? Justamente porque não abandonou. É que a gente, de vez em quando, é duro, né? Nossa Senhora. De vez em quando a gente acha que, né, fui esquecida aqui. É o famoso esqueceram de mim três, né? Tá, então veja, temos aí um débito complicado, pegando principalmente os assuntos materiais, espero que não os físicos, não é? Mas pegando as questões mais materiais, mais da terra, como se todas as suas querências não fossem atendidas. Qual é o Dharma do agora? O Dharma é do eremita, de que a sua alma, por ser muito, muito antiga, e que veio profundamente ferramentada de sabedoria e de capacidade de resiliência e de aguardar, você tem um Dharma gigante para dar conta desse karma. Então, veja, nada está, né, ninguém recebe uma cruz maior do que pode carregar, é tipo isso. Mais do que isso, um Dharma no sentido das parcerias e das pessoas de valor que você tenha aí do ladinho de você. Porque vem em taças, né? E 2 de taças está falando das
relações, da afetividade, não importando se isso é mãe, irmão, parceria, filhos, não importa, mas de que você tem essa grande sabedoria, sobretudo no emocional, no corpo emocional, no campo emocional, e tem pessoas que vieram te dar suporte. Então, desde aquele colega de trabalho, a mãe, ao avô, não importa quem é, que tem te dado o suporte necessário emocional, ou o teu corpo emocional tem o suporte necessário, como Dharma, para enfrentar com sabedoria, resiliência e persistência o momento kármico que você está vivendo do agora. O que que você deve aprender? Aprender o arcano da morte, vou dizer para você que não é bolinho, e nem é bolinho de chuva. Por quê? Porque é o aprendizado do eu tenho que seguir adiante, amanhã é um outro dia. Por mais que eu esteja atrelada em alguns setores, com algumas coisas, presa, amarrada, emaranhada, eu tenho que aprender a seguir para o próximo dia. E ó que linda! Vem a rainha de paus, né? Vem a rainha dos bastões, dizendo que o teu maior aprendizado é retomar todas as suas capacidades espirituais, místicas, de grande senhora, de grande habilidade como senhora do fogo, de grande conhecedora, de espírito antigo, ancião e com muita ferramenta, né? Você veio retomar isso, né, para poder enormemente se tornar quem você veio ser. Nisso, eu já até coloco aqui uma das tuas questões, né? Vai lá ser dona dos oráculos. E me veio na cabeça aqui que são baseados em 3 livros fantásticos, e aí, claro que a novelinha da Netflix, o seriadinho da Netflix ficou fantástico também, que é A Descoberta da Bruxa. Assiste lá, porque, sabe assim, nossa, uma tecelã, tipo Rainha de Paus, você vai entender se assistir. Vai lá que eu não vou entregar nem vou fazer spoiler. E aí, a gente tem justamente o que que você deve abandonar. Não tá muito fácil essa abandonação aqui, viu? Por que que não? Pô, tem que abandonar a estrela. Pelo amor de Deus, olha que difícil falar isso. Como é que você vai abandonar as suas esperanças, a sua fé e a sua capacidade de aguardar pelo bem maior? Não, não é disso que a gente está falando. Aqui é exatamente onde entra a estrela defeituosa. O pedido aqui é para você abandonar sonhos e posicionamentos fantasiosos, né? Um pouco, talvez de um outro tempo, coisas que a tua alma um dia achou que era viável, mas você está num outro tempo e espaço. Então você vai ter que abandonar um pouco essa expectativa, porque a estrela tem sempre esperança. A expectativa é uma coisa do homem. E é o lado sombrio da nossa querida estrela, porque é o idealismo, né? Um olhar talvez muito no ideal, muito naquilo que eu desejo, sonho, almejo, e pouca realidade. De abandonar isso, principalmente, olha, 3, 6, 9 de taças. Abandonar isso que está influenciando de forma negativa também a sua autoestima. Então, também o 9 de taças viradinho para baixo, as taças estão todas vazias. Está faltando autoestima, está faltando a certeza de que você consegue fazer mudanças e transformações dentro do teu corpo emocional e do teu alto amor para poder atingir os fins que você tanto deseja. E que sim, parece que isso é um karminha. Estamos num karma do agora de abandonar sonhos e expectativas não viáveis para o momento, não significa para sempre, e que afetam o teu emocional, sobretudo o teu emocional de alto amor, de autovaloração. Como é que você pode se libertar desse problema? Então, vem o arcano da justiça, que você está operando, olha que legal. Inclusive, aqui, né, a justiça é a própria fala do tá bom, então, já que não adianta rezar, já que não adianta guardar, já que não adianta sonhar,
eu vou fazer pela lei dos homens, né? Eu vou fazer pelo caminho dos homens. Eu vou fazer pela organização, eu vou fazer pelas regras, por aquilo que é certo e errado, e eu vou pôr na mão de quem possa avaliar, julgar e relocar essas coisas para que elas me deem o retorno material, né, que eu preciso, que é o sete de ouros, para que eu possa voltar a dar um pouco de valor para aquilo que eu conquistei, que é o sete de ouros, para eu sentir uma revalorização do meu esforço, que é o sete de ouros, né? Então, esse é o lugar do bem. Então, acho que tudo aquilo que você fez ou está fazendo ou ainda fará no sentido de usar, né, a justiça, eu acho que você está num momento bom dela aparecer. Quais são as lições importantes sobre a justiça? A justiça muda de acordo com o país, com o código das leis de cada país e região, muda de acordo com o tempo histórico de cada uma dessas leis, não é? A gente tem variações ao longo do tempo. E aí, qual é a lição importante? A lição importante é não criar, de jeito nenhum, expectativas fora da caixa, nem no sentido do vai dar certo, nem no sentido do vai dar errado. Eu dei na mão de Salomão, agora ele vai botar a decisão e assim será. Vou fazer o que cabe dentro do mundo jurídico ou da justiça, mas sem me envolver, ou sem me abater, ou sem me chatear com o que isso possa representar. Posso ficar nesse cenário da justiça o quanto eu precisar, já que é o jeito que eu tenho de me libertar do karma do agora, que é esse aprisionamento, essa paralisação do dependurado. Mas, assim, qual é a lição importante? É uma lição da Lua, é uma lição tremendamente psíquica, mediúnica, espiritual e material junto, como se você viesse separar o joio do trigo, como se você conseguisse, então, através disso, fazer uma grande separação do que é o mundo místico e espiritual e o que é o mundo cão, mundo material, mundo da vida, né? O mundo mundano mesmo. Fazer uma distinção sobre isso, tentar usar da melhor forma possível as minhas percepções extrasensoriais, que é o único lado luminoso da Lua, o único lado importante da Lua, a paranormalidade que todos nós temos, o inconsciente que todos nós temos, como trabalhar isso para lidar com a matéria do melhor jeito possível. Conselho sobre o passado. Aqui em cima, então, na carta 7, a gente tem um conselho meio velado, né? Quando a gente fala da papisa e junto com o cavaleiro de bastões. No passado, você foi uma figura de muito conhecimento, certamente uma mulher que fez guiança de muito conhecimento, que você pode ter sido desde uma grande feiticeira, uma grande bruxa, uma grande madre, uma grande figura de autoconhecimento, sacerdotisa, né? Enfim, várias questões você traz do passado enquanto conhecimento, enquanto intelectualidade hoje, de ser uma intelectual, mas ainda assim uma figura cavaleiro. Então, assim, ainda assim, alguém que tinha e tem no passado, principalmente, um tino meio de desbravar, né, de estar sempre animada, de botar, arregaçar a manga e vamos lá enfrentar, de ter um gás todo muito especial, né, que vem do teu passado vivido agora, além daquele que transcende. Aí a gente tem como conselho para o agora. Não perca a coragem. A coragem é a palavra, uma das palavras fortes do meu querido gladiador do carro, do arcano do carro, que está pedindo para você tocar em frente. Fica aí, acelera o carrinho e vamos chegar lá, porque o seis de taças me garante que você está no momento de recuperação, de refazimento, de reposicionamento emocional, né? Não precisa ser afetivo. Emocional significa de fé, de acreditar, de vai dar certo. Temos uma positividade nesse momento do agora. Vamos aproveitar isso, jogar com isso. E o conselho para o futuro, mais do que tudo, né? Já que você entregou aquilo que é de importante para você
para, Nossa Senhora, para um papa, né, para um juiz, para um julgamento, para uma avaliação, para pessoas que estão acima de você enquanto conhecimento ou posicionamento profissional, que é o papa, já que você chamou os universitários para resolverem a sua questão, deixa na mão deles, né? O futuro pertence a eles. Eles é que vão realmente bater martelo, e ao que parece, a sua questão está na mão de um rei de espadas, o que significa aquele que também tem uma grande influência intelectual, um grande poder intelectual, né? Tem uma cabeça extremamente boa também, e que vai poder operar as devidas movimentações necessárias para as tuas questões. Parece bom pra caramba, tá bem encaminhado aqui, na minha opinião, para o assunto, principalmente o primeiro teu, né, jurídico, que você me passou. O outro tá bem aqui, na minha opinião, e aqui, né? É um amor do passado, é uma paixão antiga, é um caminho de descobrimento pessoal e de revelações, muito importante também. Conselho para presente, conselho para. Qual é o outro que eu queria? A lição é importante. Isso, eu achei que esses dois pontos a gente pode estar dando um up. Olha, vai vir um cavaleiro de paus, ó, uma repetição. Então, assim, mantenha a posição do cavaleiro, que é sempre do bom amigo ou de bons amigos, de boas relações, de relações importantes com pessoas poderosas ou que tenham muita força na mão. Pode ser um advogado, pode ser um interventor, pode ser um colega de trabalho que tem uma grande habilidade, não só de vendas quanto de jurista. Então, mantenha o posicionamento de defesa aí, de posicionamento, de se posicionar, de se defender. E aqui, junto com a minha luinha, tem algo de muito importante. A lição mais importante aqui é abandonar as expectativas. Quando a gente faz o famoso bandeira branca, amor, não posso mais, né? Que saudade que me invade, eu quero paz. Então, assim, é bem o 10 de espadas. O 10 de espadas garante que eu possa te dizer que você fez todo o melhor possível do que cabia você pensar, articular ou imaginar. Eu acho que está tudo feito, agora é deitar e aguardar o que virá. Não há nada mais a ser feito e também não há por que ficar sonhando com pesadelos e negatividades. Né? Está na mão do juiz, está na mão dos juristas, está na mão de coisas maiores aqui no plano da Terra, né? Como diz a justiça. E agora é aguardar os resultados que já estão rolando. Perfeito? Então, assim, ó, último conselho aqui para o futuro, para você, né? Os enamorados. Os enamorados falam que livre-arbítrio teu, o que você vai fazer com tudo isso, né? E que foi livre-arbítrio teu que te trouxe até aqui. Então, não se esqueça que foram tuas escolhas, de verdade, conscientes ou não, que te trouxeram até aqui e também serão as mesmas que te levarão adiante. Ame-se acima de todas as coisas, para que você possa amar o que virá em sua direção. Beleza? Eu acho que estamos conversados, estamos falados aqui. Maravilha. Então, vamos lá, gente. Vamos sair da mesinha. Volto eu aqui. E hoje, pelo menos de vez em quando eu esqueço, né, gente? Ai, gente, eu esqueço as coisas. Eu dou uma pulada, aí estou muito intuída, e aí pronto, eu passeio. A gente acabou de fazer a kármica do agora, e aí eu estou trazendo para essa semana, para fechar com chave de ouro, a tiragem da vida. Uma tiragem de 27 para 28 cartas, um gigante, nem pus o número aqui, que é para não assustar, né? E que também está sorteada por uma queridíssima, queridíssima lá do canal, que teve uma paciência gigante, mas chegou teu dia, meu amor. Então, vou fazer com todo o meu amor e carinho essa leitura espetacular, porque uma coisa é algo que já estava montado, então é toda sua, né? Com todo o meu carinho, a gente faz amanhã. Se Deus quiser, se eu estiver aqui, nova jogada amanhã, como todos os dias no 365 Aberturas de Tarô. Fechado, gente boa? Então, um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. E já que estamos quase lá, né?
Feliz Dia das Mães, de novo. De tudo quanto é tipo de mãe que tem na vida. Tem pá-mãe, tem mãe-pá, tem mãe-pai, né? É isso que eu quero dizer. Tem tudo quanto é tipo de mãe. Tem mãe de gente, mãe de bicho, mãe de velhinho, mãe de flor, mãe de tudo, né? Principalmente dessa grande mãe maravilhosa que toma conta de todos nós e nos leva pelo cosmos, passeando, que nem se fosse uma bolinha, toda cheia de bolinhas em volta, que é Gaia, o planeta Terra. Então, um beijo, um queijo. Até amanhã, tarotê.